deixar aqui o nosso convidado com a ilustre responsabilidade de se apresentar, porque ninguém aqui na rádio deve conhecer ele, né? Ninguém nunca nem ouviu o nome dele, capaz, né? Estou aqui Jamais. com. Pode falar. Então, boa noite, né? Satisfação participar aqui no programa com vocês, né? No podcast. E eu sou conhecido por professor Zezinho, mas de nome mesmo, Divino José, que é meu nome. Mas quase ninguém conhece pelo meu nome. Quando procura lá, alguém sai procurando por mim lá no meu bairro, lá tem que procurar pro professor Zezinho, senão não acho pelo próprio Daqui a nome. pouco vamos fazer uma estátua do senhor, colocar naquela rotatória ali, ó, de frente à droga, não sei o que lá. Qual que é o nome dessa. Não, Nem pode falar Da, que da não tá farmácia? patrocinado. É verdade, não Patrocinar. pode falar não. Ah, A drogaria aqui perto. Deus me livre. Vai fazer uma estátua de bronze assim, ó. Aí em vez de estar segurando, tipo a estátua da liberdade, em vez de estar segurando a tocha, vai estar segurando o microfone, assim, ó, tá ligado? Não, nem tanto. Então, eu sou o professor Zezinho, né? Trabalho especialmente na UEG, né? Sou professor, docente na UEG. Atualmente estou com o curso de Geografia, estou na coordenação do curso de Geografia. Trabalho com disciplinas voltadas para a área da Geografia, principalmente na perspectiva de desenvolvimento regional, cultura, juventude, né? E nesses últimos anos, especialmente 2 anos recente, estou aqui na direção da Rádio Educativa, né, tentando contribuir um pouco a partir da experiência de vivência que a gente tem acadêmica, vivência social também, né, de participação em movimentos sociais. Mas assim, o rádio mesmo, eu tenho uma afinidade mais com rádio a partir da Rádio Nova Onda, né? Que foi por lá que a princípio eu tive a oportunidade de levar um projeto de extensão. É o Cidade em Debate, é um programa de sexta-feira de entrevista. Então, toda sexta, 10 horas da manhã, tem sempre um entrevistado ou dois entrevistados. Já tem um bom tempo, a gente já está com mais de 4 anos com o programa. E fazer uma pergunta aqui agora pro senhor. Quanto tempo o senhor exerce nessas outras duas profissões mais específicas, né? No caso, na sala de aula e dentro da sala aqui, no caso da rádio mesmo. Então, na educação eu concluí o curso de Geografia em 2002. Então, a partir de 2002, eu já comecei a ter muita vivência em sala de aula, porque eu comecei como professor substituto, né, temporário. A minha primeira experiência enquanto professor foi no Colégio Ariston. E assim, nesse período que eu estive lá, eu fiquei 6 meses. Foi um período rápido, mas bastante intenso. Porque pensa, a primeira vez que de fato você assume uma profissão depois da graduação. Então, tudo foi muito, muito intenso para mim. E ao mesmo tempo, muitos alunos, né? Eu tinha muitas turmas. E aí, a partir de lá, né, desse período de 2002 para cá, na verdade, eu me colei grau em 2002, comecei em 2003, né? E daí de lá para cá eu sempre estive numa escola. Passei pelo Colégio Gemed, na UEG já foi em 2009, né? E daí depois que eu entrei na UEG, eu entrei como temporário e depois, bem depois, já em 2016 é que eu fui fazer concurso, né? E fui aprovado lá. Então assim, mas assim, de fato, de 2003 para cá eu sempre estive numa sala de aula, né? Como profissão mesmo, assim, como a minha principal atividade. Nesse decorrer, eu acabei estando em outros espaços, né? Trabalhei como vendedor também, simultâneo. Teve um período anterior à universidade que eu fui conselheiro tutelar, também aqui em Porá. E tive uma experiência inicialmente quando eu comecei a trabalhar, eu comecei mesmo no hospital, na área de saúde, mas comecei como office boy. E aí por lá eu passei em alguns setores da saúde, fiz o curso técnico de enfermagem para depois ir para a universidade fazer o curso de geografia. Em rádio mesmo, o meu contato de rádio foi nos últimos 4 anos a partir do programa Cidade em Debate. E, assim, na verdade, para quem tá escutando, talvez não saiba do que ele tá falando na questão de office boy. Você sabe, Gui? Sei. Sabe o que é office boy? Explica pra gente, por favor. Eu já sei, mas assim, explica pro pessoal que às vezes pode estar escutando e não sabe o que é um office boy. Na verdade, eu nem sei, eu não sei se tem a profissão regulamentada, né? Uhum. Do ponto de vista para assinar carteira, seguir o regime CLT, mas assim, o office boy é aquela
geralmente a gente vê muitas pessoas ocupando essa função quando começa o primeiro emprego, né? Uhum. E para uma empresa você vai desenvolver o serviço de office boy, é esse serviço que você faz o serviço de banco, faz o serviço, esse serviço encaminhamento contábil, né? É meio que hoje em dia a gente fala do Severino, né? Office O boy, cara Faz de não é? tudo, né? Faz Faz de tudo um tudo. pouco. na época ia atrás de tirar xerox, pagava boleto da empresa, Sim. levava o papel pro Entrega. contador, essas paradas. Exatamente, né? Já Pegar trabalhei disso. assinaturas com as pessoas que tá na empresa. No caso, quando eu entrei no Cristo Redentor, e lá eram cinco donos, eram sócios, né? Então, assim, basicamente eu prestava o serviço direto para o Hospital Cristo Redentor e também o serviço pessoal deles, né? Boletos, naquela época, por exemplo, o médico tinha muita dificuldade para vai lá no banco lá. Então, quem fazia esse serviço da família, né, dele ligada a ele, dele, da Sim. esposa, das pessoas que estavam mais próximas, era tudo eu, né? Depois que eu passei por esse serviço aí que eu tive a oportunidade de trabalhar na farmácia interna do hospital. Né? Eu fiquei um período, né, na farmácia interna, depois fui para um laboratório de análises clínicas, né? E simultaneamente fiz o curso de técnico de enfermagem. Acabei fazendo estágio, cobrindo alguns plantões. Então, assim, eu tive uma boa relação na área da saúde em função do hospital, né? Foi uma experiência boa, assim, muito explorado. Eu falo assim que geralmente no primeiro emprego, às vezes a gente é muito explorado, né? Não, demais. Principalmente, não só nas cidades Demais. grandes, mas no interior principalmente. É muito comum, pelo menos naquele período, agora já tem mais fiscalização, mas assim, você trabalhava o dia inteiro e assim, a carga horária é puxada, assim, trabalhando assim, com muitas atividades e ganhava meio salário, por exemplo. Fiquei muito tempo ganhando meio salário. É de aproveitar mesmo da inocência de quem começou, né? Normalmente Ou às você vezes tá da novo, né? Você ignorância chega e mesmo. normalmente não tem conhecimento. Zezinho, primeiramente mandar uma boa noite pra todo mundo, né? Nem me apresentei ainda aqui hoje. Mas hoje eu e o Atos, a gente preferiu não postar a pergunta no Instagram, porque a gente preferiu colocar o foco na própria rádio em si, pra quem tá acompanhando mais na rádio. Porque eu acho que você, principalmente, é um dos maiores representantes aqui na cidade. E o que você pode me falar como a rádio hoje em dia, principalmente aqui no interior, ainda afeta a população? Ainda existe um número grande de ouvintes? É algo que ainda está na boca do povo, que o pessoal ainda consome? Consome muito, né? A gente tem uma perspectiva, parece que com esse domínio que as redes sociais, de fato, ela passou a ter na vida das pessoas, a gente passou a ter muitas leituras, análises, no sentido de que o rádio vai acabar, por Sim, exemplo. justamente. O pessoal tem Né? essa imagem que talvez rádio está virando algo ultrapassado, né? E aí, o que acontece? Isso, por um lado, foi provocativo, mas importante para o rádio, porque o rádio teve que começar a se adaptar às novas condições. Né? Hoje, por exemplo, no interior, a gente ainda tem muita dificuldade do ponto de vista dessas adaptações. Mas quando eu vou, por exemplo, não vamos distante, Rio Verde, Goiânia, Jataí, tem rádios ali que ela se readaptou, então hoje ela tem uma nova leitura de rádio. Né? Vamos pegar, por exemplo, tem grandes emissoras de rádio que hoje ela alcança muito mais os ouvintes pelas redes sociais do que Uhum. pela própria sintonia. Diferente ainda no interior. Porque, por exemplo, aqui na região, especialmente vou falar da nossa região do Oeste de Goiás, as pessoas consomem muito rádio. Né, utilizam muito rádio. Primeiro porque a gente não tem uma TV. Então, assim, a TV ela veio substituindo, ocupando boa parte das pessoas que buscavam notícia pelo rádio, mas na região nossa não tem uma rede de televisão. Então, assim, o que vem de informação é informação, vamos pensar mais próximo aqui, Rio Verde, Goiânia, informações dali. Mas da nossa própria região, a gente não tem. Então, Existe. o rádio, ele acaba ocupando, ele é o principal meio de comunicação da região nossa. No ano passado, no mês de novembro, a gente fez uma série de questionários de pesquisas pela internet, pesquisas aplicadas e por telefone. E aí a gente observou que mais de 70% dos entrevistados têm o rádio como a principal fonte de informação aqui na nossa região. Então, assim, o rádio está muito presente ainda nessa região. Claro que em alguns locais diminuiu essa influência. Mais recentemente tem a BERT,
não sei se é a Best, tem uma instituição mais ligada ao rádio, que fez uma pesquisa também, esse ano, no início do ano, e mostrou que, de fato, o rádio ainda é o principal meio de comunicação utilizado no Brasil. A gente tem números em média de qual é a população que ainda consome a rádio? Da rádio educativa eu tenho, eu não tenho das outras emissoras, porque aqui em Porá são 4 emissoras de rádio. E aí mais próximo a gente tem Arenópolis, tem uma comunitária, Jaupassi, Israelândia. E Palestina tinha uma, mas fechou. Então assim, mas olhando por Iporá a partir da rádio educativa, a média de público diária, por dia, na rádio educativa é de 40 mil ouvintes. Então isso a gente tem pesquisas, não uma só, várias pesquisas que registrou que fluência de público que tinha pelo rádio, pela internet, porque a rádio educativa está na internet também, né, em várias É um plataformas. meio de se adaptar, né? A gente acabou olhando para esse lado. Era uma coisa que as rádios da região não se adaptaram, né? E aí a gente colocou a rádio educativa nesse caminho. Falou, ó, tem que se adaptar. E hoje, por exemplo, o público da internet, ele não é a maioria do rádio ainda. Hoje representa em torno de 15%. Mas E é 15% um era o bom público que número. não tinha. Né? Então é mais 15%, né? Além do público que sintoniza pela sintonia 101,5. Mas assim, a média dia é em torno de 40 mil ouvintes. E aí assim, a gente tem também dados com relação a onde a gente atinge. Por exemplo, a rádio educativa ela chega em 12 municípios. Iporá mais 11 municípios, 100%. E ela chega parcialmente em São Luís, Montes Belos e Caiapônia e na zona rural de Piranhas. Então, parcial. E agora pela internet é no mundo inteiro, né? A média dia de pessoas de municípios diferentes que ouvem a rádio é em torno de 25 a 24 municípios. A gente tem essa média da rádio educativa, né? E países, as últimas 3 amostras que a gente fez, por dia tem uma frequência de em torno de 11 a 12 países, né? Pessoas de 11 a 12 países que ouvem a rádio educativa. Caramba, muito massa. Eu acho que às vezes até por saudade. Quer que eu te conte um exemplo? Tem Conta um uma, exemplo, tem, Alex. tem uma tia minha que mora em Londres, certo? Ela é uma tia um pouco distante e tal, mas ela direto diz que, tipo, entra no site, né, da rádio online, não só dessa, das outras emissoras também, para poder escutar, só para saber alguma notícia, às vezes até Que tá escutar rolando, né? propagandas, jingles que ela escutava na rádio quando ela morava aqui. Só para matar a saudade, escutar. Às vezes escutam música, escutam 1, 2 horas da rádio ali, que seja fazendo alguma coisa, justamente por causa disso. Então eu acredito real nessa coisa, tanto porque tem outras pessoas que eu conheço que moram no exterior porque estudam, qualquer outra coisa que seja, que acessam a rádio de várias formas, né? Não só a rede social, como, né, a rádio online, tudo aí. Eu acho que esse é o principal motivo. Porque o pessoal que da região que foi embora para outro estado, né, para um local mais distante, ela tem essa coisa, o que está acontecendo lá no meu local de origem, né? E quem sai para fora do país, aí ele tem mais isso ainda, né? De querer ouvir, né? De ter alguma informação ou tá sintonizado com algo relacionado à cultura, né? Tem um ouvinte, recentemente, ele mandou uma mensagem pra gente falando o seguinte, que hoje ele ouve a rádio educativa no Japão. E aí, se muitas pessoas lá do entorno dele passaram a ouvir a rádio por causa dele. Então, assim, ele faz propaganda, conta as coisas que acontecem daqui, né, e da cultura daqui, e daí ele vai divulgando para as pessoas. Então, muitas pessoas de lá do Japão ouvem a partir dele, mas por essa relação dele, né, dele ter morado aqui, né, dele querer ouvir músicas daqui, de obter alguma informação, e daí acaba, né, ele acaba divulgando para outras pessoas que estão lá próximo, né. Ele é uma das pessoas que ele fala assim, meu rádio fica ligado quase 24 horas por O dia dia. inteiro. Meu Falando em também. 24 horas por dia, a gente tem alguns ouvintes que já declararam pra gente, mandaram vídeos, ligaram aqui da região mesmo, que não desliga o rádio. A Deixa rádio ligado educativa o fica dia ligada 24 horas. Não desliga. Lá em programação, casa né, pra na tudo. parte do pessoal que trabalha, tipo assim, na questão da produção do substrato, essas coisas que mexem com planta, né? Eles deixam ligado lá diretão. A Diretão. gente só desliga no final de semana mesmo, porque a gente quase não para lá. Só pra pausar um segundo aqui, passando pra avisar que no final do programa a gente vai estar rolando sorteio, então quem tá acompanhando aí, a gente tem bastante premiação. Fica de olho que no final do programa vai estar rolando.
Beleza. 10 caixas de bombom, né? E 2 kits de Pouca café. coisa, pô. Quase Vou nada. mostrar pro pessoal Que depois do isso? finalzinho. Tem muita coisa aqui, hein? Ô, mas Zezinho, agora eu quero ouvir a opinião do patrão. É, a opinião do patrão. Você tá ouvindo nosso podcast ou nada? Tenho ouvido. Tá Assim, acompanhando? não todas as edições, mas sempre ouço, Anda né? O acompanhando? programa. O que você tá achando? Ó, eu acho. Primeiro, Eu tô com medo. parabenizar. Vamos ver primeiro, parabenizar Eu você. quero ouvir a opinião sincera, né? Eu tô perguntando Entendi. sério mesmo. O termo patrão, ele é engraçado, né? Mas, primeiro, parabenizar vocês, né? Assim, antes de dar a resposta para vocês, vou abrir aqui um parênteses. Eu falei de rádio nos últimos 4 anos, mas eu tive outros contatos antes com rádio, mas não com tanta intensidade como foi agora. Na minha adolescência e um período da fase juvenil, eu participava da Pastoral da Juventude. E a Pastoral da Juventude tinha um espaço semanal, uma vez na semana, 1 hora de duração, na Rádio Rio Claro. Então, assim, era um programa que a gente podia fazer um programa direcionado para a juventude, discutindo temas da juventude. E aí, assim, eu não apresentava toda semana, porque havia uma rotatividade de pessoas que apresentava. Às vezes você apresentava uma vez no mês o programa, né? Então, assim, uma coisa que eu percebia naquele período foi muito importante o espaço que deram para a gente lá na Rádio Rio Claro. Pelo menos para a gente enquanto jovens. Porque, assim, eu vinha de uma discussão da juventude, de situações que a juventude vivenciava de exclusão, que a juventude precisava de gritar, né, colocar os seus gritos para fora e queria ser ouvida. Né? E aí, assim, a Pastoral da Juventude é uma pastoral ligada à Igreja Católica, mas ela tem uma série de ações que ela extrapola, né, os limites da igreja, que faz o trabalho mais social mesmo. E aí o que acontece? A gente vivenciava, tinha um pouco de espaço dentro da igreja, mas sofria, por exemplo, assim, a falta de aceitação por ser jovem dentro da própria igreja, e externamente os gritos da juventude eram muito mais forte, né? A juventude, pelo menos naquele período, né, a gente tinha muitas situações de violência, de exclusão, de falta de acesso ao mercado de trabalho, falta de oportunidade, nada muito diferente de hoje, né? Com certeza. E ao mesmo tempo falta de espaço de lazer, espaço de produção cultural. Isso Né? foi, por exemplo, o que a gente conversou com a Viviane quando ela veio aqui. Essa falta do espaço para o próprio jovem na cultura em si, em trabalhos sociais, e isso acaba desmotivando até o próprio jovem a querer tá aparecendo mais para a população. Isso eu acho que é um problema que ainda falta aqui na cidade. Falta demais, né? E aí o que acontece? A partir nesse período, eu vi a importância que teve aquele espaço no rádio, porque a gente atingia as pessoas, né? Pessoas que às vezes não tava nem aí para os assuntos da juventude, tinha que ouvir a gente quando a gente ia para o rádio. Então, como o rádio tem esse poder de chegar à pessoa, e daí o camarada, o ouvinte que está lá, ele vai te ouvir. Gostando ou não, se ele não gostar de tudo, ele vai desligar o rádio. Mas, assim, era uma oportunidade que eu entendia de provocação. E eu não vejo muita diferença nesse contexto atual na nossa sociedade. Eu vejo que a juventude tem espaços diferentes, mas ela continua sofrendo violências. Com certeza. Então, assim, a juventude periférica, a juventude dos bairros mais afastados sofre muito mais, a juventude negra, né? Então, assim, quando a gente abre o espaço para o Passa, por exemplo, é um espaço para dar voz para a juventude mesmo, de fato. Vamos pensar aqui nas rádios, estamos considerando que a rádio é um dos principais meios de comunicação aqui da nossa região, né? E aí vamos olhar por todas as rádios, só Iporá. Quais são os espaços que os jovens estão lá discutindo, né, as situações de vida deles, os gritos deles, né? Quais são os programas Eu que tem? particularmente não conheço, eu posso estar errado, mas eu não conheço. Eu não sei vocês. Então esse é um dos motivos. Quando o Passa vem para cá, eu lembro que o primeiro contato foi o Eros, me falou, e falou, Zezinho, falou, tô te passando, vou te passar isso aqui, né, o projeto que os meninos estão criando, né, eu acho que é você que vai encarar, que vai aceitar,
né? E aí, assim, e eu aceito de bom grado mesmo. Acho que o programa, qualquer programa, e aí agora eu posso ir além do passa. Qualquer programa ele vai sendo construído com o tempo. E a experiência, ela vai fazendo a gente moldar, readaptar. E para mim isso foi importante quando a gente teve a oportunidade lá no início. Tinha coisas, por exemplo, se eu fosse conduzir uma entrevista de 1 hora, eu não tinha argumento para fazer um programa desse. Com o tempo, eu fui adquirindo condições, fui entendendo que tinha formas de me preparar para aquele debate. Então, assim, e a juventude é isso, a juventude precisa de ter espaço para falar, precisa de espaço para colocar as suas angústias, as suas alegrias também, né? E o rádio, mais do que tudo, acho que é uma oportunidade. O Passa, eu acho que ele vem ocupando, né, esse espaço, vem crescendo, né? Eu observo a relação de um programa para outro, alguns eu gravo alguns pedaços, em algum momento a gente pode até sentar para fazer avaliações, né? Eu faço isso com vários programas, né, no sentido para ver está tendo evolução, não está tendo, né? De que forma que ele pode avançar nesse sentido. Então eu acho que o Passa tem feito esse papel de dialogar com a juventude e pode crescer muito mais ainda, não tem dúvida. Tá? Alguém ligou aqui. Alguém ligou pra rádio aqui, já. Cadu? E aí, agora, hein? Isso nunca aconteceu comigo não, cara. Tô em choque. Mas é isso, né? Eu acho que, de repente, eu acho que esse telefone, ele tá com... Não, é porque parece que ele tá tendo umas manhas aí pra ouvir a pessoa. O de fora tá de boa lá, tá funcionando. Mas aqui o de dentro, ele tá com as manhas aí. Me falaram aí, o Dedé que me falou. Tem que ter um jeitinho pra ouvir o ouvinte. Falar pra vocês, assim, cara, chega em ser meu de lágrima quando eu fiquei sabendo disso. Esses dias eu tava com um problema de saúde, fiquei 3 dias internado. Foi inclusive por isso que não aconteceu o último episódio. Desculpa até o cara ligando de novo. Tão ligando. Ué, será que eu posso? Como é que eu faço pra atender aqui? Boa noite, Rádio Educativa. O Whats vai estar atendendo aqui, vamos ver se é pro sorteio. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp ou também pelo Instagram aqui que a gente vai estar anotando ainda. Dá tempo, e perdoa a gente, pessoal, essas coisas infelizmente acontecem. Eu faço muito isso, como tem o programa Cidade Debate, a Viviane também tem aqui um programa de entrevista, a Madalena, e acho que isso vale, né, para o ouvinte do Passa. Às vezes a participação dele pela mensagem de texto é mais fácil para quem apresenta ao vivo, porque quem está ao vivo não dá para você saber o que vem, né? E o que vai ser colocado no ar, de certa forma, quem apresenta tem que ter um cuidado. Né? Ele é responsável por aquilo que vai pro ar, né? Exatamente. Voltando ao que eu tava falando, nós temos quantos minutos, Cadu? 3? Aqui dá resumo. Tava com alguns problemas de saúde e tal, por isso não consegui me apresentar o último programa. E enquanto eu tava internado, a minha mãe me falou que ela passou no corredor da escola, ela é professora também, minha mãe, e que alguns meninos comentaram, e tal, seu filho é o Whats, né? Apresenta o Passa FM, não sei o que lá. Moleque novo, sabe? Acho que devia ter uns 14 anos, 13 anos, pelo que ela falou. E aí falando que apresentava e tal, falou, pô, gostava demais da ideia dele e tal, gosto de ficar, tipo assim, escutando, não sei o que lá, gosto dos meninos lá. E aí foi onde eu entrei numa, sabe, tipo assim, quando a gente pensa nisso, alguém vem falar pra você sobre o programa, é uma parcela muito pequena de quem realmente escuta. A gente tem noção disso, que quem manifesta é uma porcentagem muito pequena. Então, se uma pessoa veio falar com você, cara, pelo menos tem outras 9 que escutam. O público que te ouve é muito maior, né, do que os que mandam uma mensagem, que liga, né? É bem pequeno esse público das pessoas que de fato interagem, né? Assim, no sentido de mandar a mensagem ou de ligar. Né? E foi onde eu fiquei, tipo assim, entrei numas ideias que assim, fala, pô, eu por um tempo, assim, de verdade, quando bate a neurose, acho que todo mundo passa por isso na real, você pensa, mano, acho que eu não tô fazendo nada, acho que eu não tô conseguindo mudar nada. Mas e vem essas pessoas, parece que é no momento exato, né, cara? Dá um feedback, né, pra melhorar. E fala, ajudar. cara. Com certeza. Chega e fala, ô, mano, vi tal episódio, da hora, conheço ciclano, conheço fulano. É muito massa. Sabe? A gente vai estar entrando nos comerciais, daqui a pouco a gente tá voltando e quem tá acompanhando pode mandar mensagem pra gente pelo Instagram, também pelo WhatsApp e não esquece que no finalzinho do programa tem sorteio também. Agora a gente tá de volta. Beijo. Se você quer sucesso,
Mercadão da Economia faz o que tem de melhor para agradar você nas nossas lojas. O nosso hortifruti tem produtos de qualidade e sempre bem fresquinho. Ah, e a nossa padaria é de alto serviço e com produtos artesanais. E nós tem no nosso açougue carnes selecionadas que vem direto do nosso frigorífico. O Mercadão da Economia tá melhor a cada dia para te oferecer qualidade, variedade e o melhor, preço baixo. Mercadão da Economia, barato todo dia. O que é que a Livrolândia tem? Tem material escolar, tem artigos de informática, tem serviços de xerox, tem. O que é que a Livrolândia tem? Tem de tudo pra escritório, tem. Livrolândia tem preço baixo como ninguém. Livrolândia, a casa amiga do estudante. Rua Esmerindo Pereira, 651. Telefone 3674-1588. E o WhatsApp 649-8438-8742. Para você que gosta de doguinhos, de cultivar plantas ou de viajar e conhecer outras culturas. Para você que gosta de tirar foto de tudo, de montar looks, estar na moda ou tá sempre de olho na tecnologia. Se você tem jeito para ensinar, adora cuidar das pessoas ou curte praticar esportes, se manda bem na cozinha ou sempre faz as contas dos amigos no rolê, a UEG é pra você. Aqui você é o protagonista. Existe sempre uma opção que se encaixa no seu perfil e no que você gosta de fazer. Uma campanha da Rádio Educativa de Iporá. A dengue pega, a dengue mata. O dengue tchau, dengue tchau, dengue tchau, tchau, tchau. Limpa a garrafa, quintal e calha. Toda semana eu vou fazer. Vem junto a Dudu. Você consegue. A gente ensina pra você. Combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya? Até adulto consegue. Juntos, estamos vencendo a Covid e vamos vencer a dengue também. Uma campanha da Rádio Educativa de Iporá. Rádio Educativa. É a sua rádio. Rádio Educativa. Se ligue nessa rádio. Rádio Educativa. Não mude, não desligue. Tem mais música pra você. Olá, aqui é o Guinaldinho de Jesus, o lindinho do Brasil. Eu quero participar. Uai, pera aí, Guinaldinho, seu áudio do BO aqui. Deixa o Guinaldinho participar. Participar do sorteio. Toca uma da Amado Batista e manda pra minha nega Flor. Falou? É Aguinaldo Alves de Souza, meu verdadeiro nome. Mandar a mensagem ou de ligar. Tá bom, Aguinaldo, mais tarde a gente vai tocar uma música pra sua nega. Um abraço pro Guinaldinho, É mais isso. lindo do Brasil. O mais lindo do Brasil. No finalzinho do programa a gente coloca uma música pra ele. Tamo de volta, né, Adson? Tamo de volta. Quero saber de você agora, que agora a gente vai partir pra uma coisa mais pessoal. Treta. Vamos lá. Deixa eu lhe perguntar. Como é que é a sua estrada na rádio educativa, para ser mais específico? Quais são os pontos assim de virada de chave que você tem na história aqui na rádio? Então, a rádio educativa, ela vem a partir da UEG. Né? Eu estava já fazia, né, como eu já disse, já fazia essa ação no rádio através de um projeto de extensão, e aí surgiu a oportunidade, via UEG, de fazer um convênio da UEG com a rádio educativa. Na época, o reitor, né, ele era o Haroldo, né, e ele propôs fazer esse convênio e, ao mesmo tempo, de que fosse iniciado um processo junto à fundação de que a UEG assumisse a rádio educativa, a fundação, não só a rádio, mas a fundação, a FUNREI. E aí, como eu estava mais ligado à questão da comunicação, do rádio, foi encaminhado para que eu viesse participar desse processo, né? Só que nesse processo aconteceu muitas coisas, muitas mudanças de reitor, uma relação com o governo que interferia, né, na administração da UEG. Bom, mas aí eu fui ficando, né, no processo de acompanhar a gestão da rádio educativa. E aí uma coisa que mexe comigo, acho que quando o Atos fala, coloca pontos, pontos principais. Acho que dentro dos pontos principais eu vou destacar 2 pontos que me fazem estar na rádio educativa. Um deles é que eu consegui entender
a importância que essa fundação, que é a Rádio Educativa, tinha para a região. Precisava de resgatar algumas coisas, mas que ela tinha uma importância do ponto de vista da construção histórica, da existência dela, da presença dela enquanto papel educativo. Então, isso me chamou a atenção. Um outro elemento, eu passei a entender que ela tinha uma importância interna e externa. Interna para as pessoas que estavam nela, né, e externamente para um público significativo de ouvintes. Né? Então, assim, aí... E era um público que poderia ser potencializado. É um potencial a ser explorado. Exatamente. Né? Então, assim, eu falei, então eu preciso dedicar um pouco aqui na rádio, né, partindo desses pontos, né. E por isso que eu estou aqui, né. Eu acredito muito nessa coisa, assim, de que uma instituição, se ela cumpre bem a sua função, ela pode transformar vidas. Ela pode melhorar, ela pode dar a oportunidade. E um rádio, mais do que tudo, né. Ela é um espaço de voz, né, para as pessoas poder falar, é um espaço que ela pode promover lazer, cultura. Com toda certeza. Né? A gente até comentado mais cedo mesmo, quando a gente chegou aqui, de coisa de 1 hora, a gente não ter tempo para conversar. Quando a gente chegou aqui, nós até pensou, cara, 1 hora a gente não sabe se vai dar conta. Porque tinha acabado de começar, né? Não tinha nem experiência com rádio. E hoje a gente vê 1 hora, o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Quase não dá tempo, não dependendo dá tempo, da temática, né? Não vira. É algo que você pega o costume. Eu acho que tipo... quando você costuma trabalhar com a rádio, quando você pega o costume de ter isso na sua vida, isso melhora não só pela rádio em si, mas você pode melhorar seus aspectos, até em comunicação, por exemplo. Você pode se tornar uma pessoa mais comunicativa, isso melhora no seu próprio cotidiano em si. Sim, o seu eu acho que relacionamento esse é o social. Esse é o potencial, acredito, da rádio em si para mim no meu cotidiano. E dessa abertura para os jovens, dessa abertura para a população da própria região ter seu espaço na rádio, eu acho que isso é um diferencial grandíssimo que tem para cá. E tem coisas que vai acontecendo, esse exemplo que você cita, né, de intervenção pessoal, né, é um bom exemplo que eu acredito que acontece na maioria das pessoas que fazem rádio. Outro exemplo, quando você cita aquele do aluno que te abordou. Então, assim, tem muitas coisas que a rádio vai cumprindo esse papel em aspectos diferentes, né? Em áreas diferentes. Eu fui naquele jogo do Iporá, aqui no estádio, e aí uma das pessoas que estavam lá, né, inclusive um pequeno empresário aqui da cidade, ele pegou, me abordou e falou assim, eu sempre ouço programas de entrevista aqui em Iporá, e daí ele fez uma menção ao programa que eu apresento, o Cidade em Debate. Aí ele falou assim, eu não tive muito acesso à questão de estudo, né? E não leio, não sou uma pessoa assim que pego livros para ler, por mais que eu tenha oportunidade, mas quase não leio. Mas quando eu ouço o programa, e geralmente ele falou assim que ele ouve com muita frequência o programa, nas sextas, ele falou assim, é a mesma coisa de eu estar lendo um livro. Eu paro e de fato presto atenção, para mim é o momento de leitura. Então, assim, isso é muito significativo, você saber que você pode de alguma forma contribuir com o ouvinte que está do lado de lá, né? E uma responsabilidade imensa, né? Demais, né? A responsabilidade parece que aumenta muito, né? Sim, o meio de total. comunicação acaba tendo uma influência gigantesca, principalmente hoje em dia, com a expansão das mídias, né? Você fica com medo, às vezes, de fazer uma piada aqui e a galera levar a sério, tipo, acreditar. Você fala, 70% das pessoas que comem balinha morrem um dia, sabe? Aí você fica com medo do cara escutar isso e sair repercutindo, tá ligado? Isso é verdade, é verdade. E nas redes sociais, eu acho que tem uma coisa bacana nas redes sociais que é, de fato, colocar o acesso fácil para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, claro que está se criando leis agora de controle, mas muito essa coisa da terra sem lei, né? Fake news, coloca sem responsabilidade nenhuma, ofende as pessoas, né? Então, assim, no rádio, não que isso não aconteça, mas os critérios para a pessoa estar no microfone são muito mais exigentes. E para ela ser responsabilizada é muito mais fácil. A gente comentou isso até mais cedo, na hora que a gente chegou aqui. Pra você poder ter um programa na rádio em si, você vai ter que ter um mínimo de noção do que você está apresentando ali. Porque, como a gente falou, qualquer coisa que a gente falar aqui já vai estar causando... Exato. A gente tem responsabilidade, né, cara? É uma coisa que a gente quase... acho que muito raramente a gente fala isso pro ouvinte. Mas, por exemplo, o que a gente faz aqui no rádio, além de muitas pessoas estar ouvindo pela sintonia, pela internet, por exemplo, nós estamos aqui com a live agora, uma live no Instagram do Passa, a live da rádio,
né, da Rádio Educativa. Vai pro YouTube depois. Vai pro YouTube. Tudo que a gente fala aqui 24 horas por dia tá tudo gravado na censura. Então, assim, é um arquivo que nunca deixa de existir. Sim. Então, assim, qualquer pessoa pode ir lá e, eu senti ofendido, não, ou eu quero utilizar isso aqui porque isso foi importante para mim. Tá tudo gravado, né? Isso aqui não é um arquivo que não morre nunca. Isso é tão louco que eu fiz uma pergunta para uma professora que fala sobre redação, que me deu aula de redação, e ela me disse o seguinte, falou, olha, eu perguntei para ela assim brincando, uma coisa que eu escutei na rádio eu posso usar como, sei lá, uma referência numa redação que eu vou fazer? Ela disse que sim, isso que é totalmente plausível, porque a rádio passa informação, né? Eu tinha pensado nisso. Aí eu pensei e eu falei, mano, que responsabilidade. Imagina se o cara me cita lá na redação que ele vai fazer no Enem. Pô, é uma responsabilidade imensa, cara. Teoricamente ele poderia. É. Ele pode, aliás. Se não puder, alguém me corrija, mas eu acho que pode. Tem que ter cuidado, hein? O que pois fala? É. Ó, o som tremendo. Bom, pessoal, são exatas, deixa eu ver aqui, são 7h19, né, ou 7 também, e 43 da noite, né, um belo de um domingo, teve uma chuvinha aí mais cedo, né, graças a Deus. Não vamos falar de futebol, porque eu não gosto desse assunto, eu não gosto desse assunto. A gente comentou de futebol e a gente tem que falar de futebol. futebol Não se discute, né, não gosto. Não gosto. Aí, não, eu vou ter que repetir tá, o que eu repeti antes do programa. A gente tá numa sala com o nosso diretor ali, ó, na contenção, Cadu. O cara é botafoguense, ele tá com o boné do Vasco. boné do Vasco. É bem eclético. Bem eclético. O Atos aqui agora ele tá usando, ele é corintiano, Zezinho com uma camisa do Flamengo e eu com uma camisa do Santos. Qual o problema que pode dar dentro dessa sala Só aqui? Só uma porradaria comendo solto. Eu achei muito massa que a gente tava comentando a história do Vasco. Você pode falar um pouco melhor sobre isso? Que eu achei muito massa o que você falou. O futebol, ele... nós falamos específico do futebol, a partir do time do Vasco, mas assim, o esporte em si, ele tem um papel muito bacana, né? Que ele inclui, né, as pessoas, ele dá oportunidade para quem não teve, e além de tudo é lazer, né? Mas assim, se eu falava aqui em off, que antes de começar o programa, a história dos times de futebol tem algumas que é muito bacana aqui no Brasil. Uma é a do Vasco. O Vasco, por exemplo, é um time que foi criado, né, para de fato incluir, né, tinha ali, ele se inicia a partir da inclusão de pessoas negras, né, que não tinham oportunidade de fazer parte dos grandes times do Rio de Janeiro e nem de representar a elite no futebol. Né? E aí o Vasco ele cria oportunidade para os negros, para as pessoas que estavam mais excluídas, que estavam na condição de atletas, né? E que tinham condição de jogar o futebol, e ele foi oportunizando isso. O Vasco ele começa um pouco da história dele a partir dessas bases, né? A base das pessoas que não tinham o acesso, né? Que não estavam na elite. Né? Então, assim, acho que se não fosse a história do Vasco recente, que só fica de vice, né? É um bom time para torcer, né? Sim. Pela história dele. É engraçado esse negócio de futebol, porque o clube em si não é só um clube. Tem muito esse contexto histórico em si do próprio clube. Tem muito clube, por exemplo, da Europa, você pega o Manchester United da vida, que representa mais a classe de trabalhador. Eu e o Cadu, a gente passa o tempo todo falando de futebol, cada coisa que a gente pensa. E é engraçado, porque tem muito clube novo, por exemplo, um PSG, que é um clube que não tem uma história nova, porque é um clube que foi comprado recentemente por um clube bilionário lá do Catar, e não tem todo esse contexto em si, não carrega esse fardo. Aí quando, vamos supor que tem um jogo de futebol entre um Barcelona da vida e um PSG, essa marca histórica que tem o clube pesa muito em cima. Toda a carreira do clube, título, que o clube carrega para si. O Barcelona mesmo, ele representa o problema que tem lá na Espanha, que é o problema da Catalunha. Então pesa muito. Eu acho muito interessante ver como o futebol pode afetar isso pra gente, né? Sim, e assim, agora quando a gente pega esses grandes clubes, acho que é um bom exemplo, né, que o clube ele tem um poder enorme, né, pela vibração que ele provoca, essa coisa da torcida, ele tem um poder de mobilização, né?
Agora poderia ser mais, ter um olhar mais social e a gente está indo para outra via, né? Então cada dia mais mercadológico, né? Mais Sim, pela tá via do mercado. politizando, né? E aí o que acontece? Quanto mais ele atende o mercado, quando ele se organiza para arrecadar e tal, quanto mais agora os empresários estão comprando, os clubes, isso eu vejo como ruim para a história, né? Não estamos falando do futebol, mas do esporte está acontecendo muito. Né? E o que acontece? Ele vai virando um objeto de exploração. Né? É uma marca, né? Vira uma Hoje, marca. por exemplo, se eu for olhar, por exemplo, a torcer, eu sou torcedor do Flamengo e tomara que ele para de ficar de vice, né? Igual foi o ano passado e comece a ganhar. Porque Cheirinho, né? Fica no cheirinho. sai dessa onda do cheirinho, Deus me livre. Mas, por exemplo, eu torço porque desde criança aprendi a torcer, tem essa coisa das influências, né? Mas se fosse para mim pensar, quando eu começo a pensar essa perspectiva de que quem tá lá só para ganhar dinheiro e ganhar em quantidade exorbitante, não é uma coisa que tem a ver com a condição social que a gente vive. Então é melhor torcer para um time pequeno da Várzea, um time pequeno aqui, porque assim, pelo menos tem menos exploração do que nesses times E a grandes, pressão né? é gigantesca no futebol. Mano, de mas eu vou várzea. te falar, tem time grande atual fazendo umas paradas. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Vasco da Gama, né? Que contratou foi comprado. luva de pedreiro, cara. Tá ligado? Luva de pedreiro, mano. Então, assim, o moleque ele vivia no que a gente aqui comumente chama até preconceituosamente, ou algumas cidades aí, de currutela, sabe? É um lugar muito... Sim, o cara nunca tinha comido pizza na vida, sabe? É onde você vê a coisa do cara, sabe? Sempre recebendo... Agora não, né? Depois de um tempo, agora não. Tem até o Real Madrid, esses times grandes comentando os vídeos dele, né? Mas até então recebia só hate na internet. Ele postava os vídeos dele. Você viu o Luva de Pedreiro, Zezinho? Não vi. Você não acompanha? Não? Eu vou mostrar. Tem que mostrar pro Zezinho. Ele é um rapaz interior. Da onde que é? Mano, não tenho certeza, mas se eu não me engano é do Nordeste. Ele é torcedor do Vasco. Ele viralizou fazendo vídeo de meme. Ele pega do nada, ele tá de longe, ele vai chutar a bola lá pra cima, ele vai rudir a casa no meme, né? Vai pegar a bola com o pé, ou senão ele mete um chute do outro lado do negócio e acerta no gol. Aí ele vai, comemora e faz, luva de pedreiro, não sei o que. Eu acho incrível. Você tem que mostrar o vídeo. Receba. Receba. Aqui é o Luva de Pedreiro, o melhor do Brasil. Entendeu? Ele é incrível. Obrigado, senhor, pai nosso aí. E o rapaz, ele é do interior, ele viralizou. Ele nunca tinha comido batata frita. O esporte, ele é um espaço de dar oportunidade Com ainda, certeza, né? Claro que, por exemplo, no esporte profissional, principalmente no futebol, que é o esporte mais praticado, que as pessoas mais desejam no Brasil, né? É poucas pessoas que têm oportunidade, mas de vez em quando tem algumas situações que mostra o potencial que o esporte tem de incluir as pessoas. Esse exemplo que vocês estão falando. Justamente sobre isso que eu te falei do Luva de Pedreiro, dele não ter comido pizza, comida normal que a gente fácil pra gente achar. Dá pra gente ver o quanto a desigualdade social ainda é absurda aqui no Brasil. Sim, a gente demais. pensa que não existe isso, mas ainda o acesso, né, velho? O acesso ao bagulho. Nós somos um país, um bom exemplo. Não falta propagandas, né? Principalmente nas grandes mídias aí, que esse não é o país que é agro, pop, tech, né? Mas ao mesmo tempo é o país, olha a controvérsia da desigualdade social, é o país que as pessoas tá cheio de gente aí desempregado, passando fome. Comendo nas filas de açougue tentando pegar osso, né, restos de verdura. Então que país que é líder mundial de produção, é tech, é pop, é tudo, mas ao mesmo tempo é um país líder também de pobreza. Né? Quer que eu te dou um exemplo? Vou agora falar assim, rapidaço. O que acontece? Hoje eu fui num lugar para poder lanchar, mais a minha namorada. E não sei se para quem sabe que tá me escutando, talvez não tá me vendo na live, não saiba, eu sou negro. Eu fui a um local onde é considerado assim aqui no Iporá, né, um lugar onde o pessoal come, que seja de luxo. Não vou falar o nome do ambiente, né, para poder não difamar nem nada. Mas aonde eu cheguei lá, eu vi o preço dos pratos, vi que era um pouco mais salgado, por assim dizer, e eu observei quem estava lá. E eu vou falar para você que pessoas de cor, além de mim, eu vi mais 2. E ali tinha bem umas 20 pessoas, sabe? Então, assim,
é onde a gente vê, sabe? Porque se você for no lago, você vai ver muita gente da minha cor, que é a cor da maioria, né? Que é o famoso pardo aí que o pessoal adora falar, né? Então, assim, é onde você vê essa parada. Outra coisa que eu queria falar é do outro time de futebol, no caso o Corinthians, que eu sou corintiano. Ele abriu um... Não é o primeiro, já teve outros. Postos assim de gasolina, né, do Corinthians, aonde ele vendeu por um dia, que era o dia do jogo do Corinthians, né, para poder ajudar o pessoal, gasolina ao preço de custo para a população. Você viu isso? E não, ele não é o único time que faz isso, tem outros que fazem, mas assim, é uma das coisas que o futebol pode proporcionar, porque além daquele posto ter um bar, por exemplo, onde as pessoas estavam indo para poder assistir o jogo e tudo mais, ele deu oportunidade de quem não tinha dinheiro, falou, pô, eu tenho dinheiro para poder encher, tipo assim, só um pouquinho do tanque para eu poder conseguir chegar lá no jogo, mas para eu voltar não tem. Com esse dinheiro agora ele conseguiu pelo menos ir e voltar do jogo. Eu já vi até próprio posto fazendo isso como meio de protesto para poder mostrar que, tipo, eles também não estão lucrando. Sim. Eu vi algo, acho que isso me eu vi um que parece que a diferença foi de tipo coisa de 50 centavos, sabe? Na hora de você comprar, pra você ver que o posto tá lucrando 50 centavos em cima do negócio. É absurdo, cara. Então, né? Alguém tá explorando. Alguém tá explorando. Né? Eu escutei alguém... Esse alguém é fácil de descobrir. Não, a gente sabe. A gente sabe. Mas falando aqui pro senhor, eu escutei esses dias um pessoal falando o seguinte, de que no Brasil tá o país onde o preço da gasolina, né, de qualquer tipo de combustível, para automóvel, né, no caso, é o país da América do Sul com preço mais barato. Eu não vou nem comentar sobre esse assunto, eu vou deixar isso aí ecoar na cabeça de quem escutou e pensar bem. É difícil acreditar, né, numa coisa dessa, né? É complicado, eu não vou falar nada, não. Eu vou deixar esse assunto aí. Tá mais fácil andar de bike. Tá mais fácil andar de bike. Mas agora sim, o andar de bike, às vezes a gente fala da questão de andar de bike pela questão do preço, né? Mas seria uma boa alternativa, né? Do ponto de vista... E até não acabaria com o meio ambiente, você vai cuidar melhor da sua saúde, né? Você vê isso em países na Europa mesmo, por exemplo. Mas as ciclovias funcionam, né? Aqui no Poró acho que a gente nem tem ciclovia. Não tem, né? Então, eu nunca vi. Eu tô falando assim, eu acho porque eu nunca vi. Tem que mudar o trânsito todo. Todinho. Para criar, para ele ser acessível, né? E tem um monte, assim, eu vejo futuramente, estava analisando, né? Várias alternativas que a prefeitura vai ter que tomar para poder conseguir desviar o fluxo de caminhões, por exemplo, do meio da cidade. Porque, assim, já teve algumas alternativas, como aquela rua... Deixa eu não sei, aquela que passa ali pela rodoviária, sabe? Que sobe até lá em cima, tem um semáforo. Lázaro Vieira. Eu acho que é isso mesmo. Ela, assim, já ajudou um pouco, porque eles reformaram ela e tal. Mas, assim, de toda forma, esses grandes veículos transitando dentro é muito perigoso, cara. Né? Atos, é uma questão que, nisso aí que você traz, planejamento. Uma administração que não tem planejamento, que não tem um plano diretor... a lei existe para isso. Uma cidade do tamanho de Porá, por exemplo, precisa de ter um plano diretor. Uma cidade que não tem um plano diretor, é um caos, o trânsito, a população não sabe onde que vai ser feito os investimentos, ela não decide, não participa. Então, assim, nosso município ele carece de um plano diretor, né? E não tem. Aliás, o plano que teve foi um plano copiado de outro município, que nem não é... Sério? Não sabia disso. Foi copiado de outro município. Esse plano já venceu, nem esse plano vencido a gente não tem mais. Caramba. Então, assim, é fácil você olhar, por exemplo, aqui na cidade, coisas que você fala, nossa, isso aqui tinha que estar... Não podia ser assim. Por exemplo, por que as pessoas falam, Iporá é uma cidade suja, escura, cheia de buraco? Né? E daí você vai nas praças, as praças está tudo acabada, né? O lago sujo, né? Que é o cartão postal, é escuro. Você passa ali de frente ao lago e está escuro. Então, assim, isso tudo poderia estar previsto no plano diretor, né? E está numa outra condição. Creches, por exemplo. Todo ano tem briga de pessoas aí, vão pro rádio, pais chorando, né? Porque não consegue vaga numa creche, por exemplo. Sim. Né? Falta de um bom planejamento. Nós estamos falando de Porá, mas como a gente chega na região inteira e para fora, estamos pegando o exemplo de Porá porque a gente está aqui. Mas esse exemplo, ele se estende à maioria das cidades brasileiras. Falta plano diretor,
falta planejamento e um planejamento democrático, né? Então, assim, infelizmente, é uma realidade da maioria dos municípios do Agora Brasil. aqui vai ficar um adendo, hein? Pelo amor de Deus, rapaziada. Se você tem de 16 anos acima, tira o título, por favor. Se você é do sexo masculino, vai atrás lá de pegar reservista. Resolve os seus negócios, faz o que você precisa fazer. Dá pra tirar o título online. Não é difícil tirar o título online. Só a reservista, que se eu não me engano, é um pouco mais difícil. Se eu não me engano, você tem que ir na prefeitura, caso já tenha passado da data. Então, por favor, vamos regularizar tudo e vamos votar. Analisar em quem você vai votar minuciosamente. Analisar todos os planos, todas as promessas. Ser chato mesmo para decidir quem que você vai votar. É uma coisa muito séria, entendeu? E vamos fazer um negócio com responsabilidade. E a juventude é boa parte. E a juventude precisa, né? Já tirou seu título, Cadu? Exatamente. Tá passando da É, hora. passando Acho da que é hora. até dia 4 de maio, né? Dia 4 de maio, isso. Tá chegando. Muito bem. Eu vi, acho que um vereador, foi uma vereadora postando hoje como é que tirava uma série de posts no Instagram de como tirava o título online. Não vou me recordar, mas você encontra isso no Google muito fácil. Mas é bem facinho, eu tirei o meu esses dias. Foi? Eu só cheguei com documentação, identidade, né, e representando o local da minha casa e tal. Cheguei lá, foi coisa de 5 minutos, eles já tiraram. Peguei no Entendi. dia mesmo. Só plastificar, é rapidão. Nós temos 2 minutos aqui antes de encerrar. Vocês já querem encerrar? Vamos colocar a música que nosso... Verdade. Tem pediu. como colocar uma música do Amado Batista aí pra gente? Enquanto o Cadu procura, a gente vai se despedindo. Pode começar você primeiro, Guilherme. Vou me despedir aqui, o Cadu tá sem microfone, eu mando um abraço pro Cadu. Cadu, amo você. Guilherme também se despede aqui, deixar o Zezinho se despedir. Tá, só agradecer vocês, tá? Pelo convite, satisfação estar aqui nesse bate-papo. E torço para que o programa continue crescendo, continue atingindo, né, o público, né, que nas redes sociais, né, acho que tem essa intenção, e no próprio rádio, né, vai atingindo mais pessoas da região. Então, assim, a satisfação, e continue nesse caminho, né, buscando capacitação, se qualificando. Guilherme deu uma notícia boa aqui, né, foi aprovado, né, não só em um curso de graduação, mas em vários, né, cursos, né. É felicidade, né? Agora é Bacana matricular e marcha pra frente. Né, cara? É Muito tudo bom. nosso, nada deles. Muito bom. Mas é isso, tá? E continue, né, para quem está ouvindo aqui, continue sempre acompanhando a Rádio Educativa. A gente tem muito para crescer. Essa rádio, ela é muito colaborativa. A gente tem buscado regularizar junto ao MP, né, a situação da rádio, renovando o convênio com a UEG. Então, assim, as perspectivas é de crescimento para a Rádio Educativa. E quanto mais o ouvinte participa, acho que mais ela vai crescer. Melhor ainda. Então aqui, pessoal, se despede antes de colocar a música O X da Marginal. Um dos seus... Eu posso falar locutor? Não sei. Acho que posso, né? Você é um host. Host. Eu não sei o que é isso, cara, mas eu sou um host. Eu confio na opinião do Guilherme. Você vai colocar a música pra gente? E para quem está acompanhando, na volta da música, no finalzinho do programa, a gente vai estar realizando o sorteio das 10 caixas de chocolate. Isso. Então pode ficar acompanhando aí, pessoal. Muito obrigado. E esse é o Passo FM aqui na Educativa FM.